nós voltamos com um especial sobre Francisco Dornelles e agora ele vai analisar um pouco da sua vida acadêmica, vai nos contar como ela ocorreu, o curso de pós-graduação na França, a sua volta ao Brasil em 64, em plena Revolução, e também o convite do então ministro da Fazenda, Delfim Neto, para que ele ocupasse um cargo no Ministério. Eu cheguei a pensar, e tive até meu nome homologado, para disputar a deputação estadual pelo PTB de Minas. E foi aí que eu fiquei numa grande dúvida, se disputava a eleição, que ao mesmo tempo eu me candidatei a uma bolsa de estudos na França, na Universidade de Nancy, e fui escolhido, eu ganhei a bolsa. O Tancredo achou melhor e achava melhor que eu devia ir para a bolsa. O Santiago Dantas também, que era uma pessoa que na época era ministro das Relações Exteriores do Tancredo e que cuidava do PTB de Minas, que homologou meu nome para deputado estadual, e disse também, olha aqui, se você não fizer esse curso de pós-graduação na França, agora você nunca mais vai fazer. E política, se você um dia tiver que entrar na política, se for o destino, você vai entrar. Eu aí fui para a França, onde eu fiquei de 63 até o final de 64. Quando voltei aqui em 64, eu já era procurador da Fazenda, desde 1961. Eu me apresentei ao Ministério da Fazenda, havia ali uma mudança política muito grande, não fui bem recebido no Ministério, pessoas que dirigiam, o procurador-chefe chegou a me dizer mesmo na época, ó, houve uma revolução no Brasil, os corruptos, os subversivos foram banidos, sua família está entre eles, seu tio era líder do Jango, seu pai era militar ligado ao Jango, então essas coisas já estava praticamente banido ali. Posteriormente ali eu emendei, consegui uma bolsa em Harvard, fui para Harvard, fiquei lá de 65 a 66, quando voltei, fui para a minha fase universitária, fui ensinar na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Piedade, hoje Gama Filho. Então fiquei uma série de anos praticamente dedicando ao ensino universitário. Nesse mesmo período também, quando eu voltei de Harvard, fiquei como membro do período das Nações Unidas em acordos fiscais, de modo que durante cada 6 meses havia reunião em Genebra, em Nova York, e assim eu fiquei durante 7 anos. Eu estava na Fundação Getúlio Vargas, quando recebi um convite, um telefonema do Delfim Neto, dizendo que iria falar comigo. Eu achei até que era trote, porque eu estava tão desligado do campo político-administrativo ali, estava só na parte do ensino, e ainda estava naquela posição dizendo, ó, o senhor fica longe do ministério, que aqui você não pode entrar. De modo que eu achei que era trote. E lá chegando, ele me disse, ó, eu soube que você é um especialista em assuntos internacionais e gostaria que você tomasse conta aqui dessa área de tributação, pediu que eu examinasse um acordo Brasil-Portugal, que estava sendo feito naquela época, me deu 20 minutos para examinar o acordo. E a partir dali eu virei um tecnocrata, porque eu fui aos poucos começando a trabalhar com o Delfim, algumas horas por semana, depois fiquei 24 horas por dia quase, fizemos vários, o primeiro projeto de incentivos à exportação foi feito naquela época. Eu fiquei na assessoria, na parte internacional do Delfim até 73. Em 74, o Geisel assumiu e o Mário Henrique Simas foi ministro da Fazenda. Eu fui chefe presidente, chamava naquela época, Comissão de Estudos Tributários Internacionais, e fui procurador-geral da Fazenda, de modo que eu acumulava procuradoria com todas as negociações internacionais do GATT, da área de tributação internacional. Fizemos quase todos os acordos compensatórios no GATT, e assim eu fiquei durante toda a administração Geisel Simas até o final de 78. Em 79, quando o Figueiredo assumiu a presidência da República, o Delfim o Mário Henrique foi para o planejamento, o Rich Bitter assumiu a Fazenda e eu fui para secretário da Receita Federal, onde eu fiquei 6 anos até 1984, quando o Tancredo assumiu e me indicou para ministro da Fazenda, que foi confirmado pelo Sarney. Eu nunca esqueço
a forma com que todos nós, da nova República, esperávamos a designação do ministro da Fazenda. E o doutor Tancredo Neves ia preenchendo, e o próprio doutor Ulisses ficava naquela e perguntava para um, perguntava para outro. Eu, como me dava muito bem com o doutor Tancredo, era até da intimidade do doutor Tancredo, o doutor Ulisses pergunta para ele gosta de ti, não sei o quê. E ninguém sabia. E vieram os ministros, mas o ministro da Fazenda, quem vai ser? Uma hora nós estávamos reunidos, e aí o doutor Tancredo anunciou. O ministro da Fazenda vai ser o doutor Dornelles da Receita, sei o quê. Um silêncio geral. Nada de que significasse oposição, o contrário. Mas uma surpresa, e o doutor Ulisses... Olha o Tancredo, eu conheço esse rapaz. Ele é tido como formidável, muito competente, muito capaz. Mas ao que eu sei, ele é quem entende melhor de arrecadação nesse país, de receita nesse país. E aí, antes do doutor Ulisses continuar, o doutor Tancredo respondeu: ô Ulisses, e não é isso que nós precisamos? Alguém que entenda de receita? De gastar, todos nós aqui entendemos à vontade. É que eu assumi o Ministério da Fazenda numa época de transição. Era necessário, havia um clima de muita incerteza sobre qual seria a posição daqueles que chegaram ao poder na nova República em relação ao investimento estrangeiro, em relação ao sistema financeiro, porque os partidos que chegaram ao poder, eles defendiam o calote da dívida externa, a estatização dos bancos, o rompimento das negociações com o Fundo Monetário. Então, isso criava um clima de incerteza muito grande. O Tancredo achou que deveria colocar na posição da Fazenda alguém que pudesse dar uma garantia de que não haveria ruptura do modelo existente, quer dizer, haveria uma evolução, mas não uma ruptura. A grande dificuldade ali é que você teve uma inflação muito elevada, em 83 você teve uma desvalorização cambial, que produziu alguns resultados positivos, aumentaram as exportações, a conta corrente foi equilibrada, mas o efeito negativo foi que a inflação aumentou muito. E você precisava tomar medidas muito rígidas para segurar e para reverter o quadro inflacionário dentro de um quadro difícil, porque você tinha uma economia indexada em que a inflação do passado praticamente era projetada sobre o futuro. A primeira vez que os Estados Unidos colocou uma medida protecionista contra o Brasil foi em relação a calçados. O Brasil, naquela época, começou a exportar calçados para os Estados Unidos, chegou a exportar 100 milhões, hoje, nesse contexto, não era nada, mas naquela época já incomodava um pouco. E eles colocaram um direito compensatório de 35% em relação aos calçados brasileiros. Responsável por preparar a defesa dos calçadistas brasileiros, tive um encontro nos Estados Unidos com o advogado Noel Remendinger. Disse-me ele que não tinha condições de avaliar a importância de um protesto que o Brasil poderia fazer junto a organismos internacionais, mas que, em termos operacionais, seria muito importante se o Brasil pudesse conseguir, para a causa dos seus calçadistas, alguma interferência do setor cinematográfico daquele país. Eu falei com o Simons faz uma minuta de decreto-lei aumentando o imposto sobre o cinema americano aqui de 12 para 45. E mostra o Harry Stone. E dizendo se eles colocarem no calçado 35, nós colocamos 45 no cinema aqui. E eu mostrei ao Harry Stone, ele ficou meio assustado. Disse, o que esse cinema tem com calçado? Eu falei, vai ter então. Porque saiu 35 lá e 45 aqui. Meses depois, num sábado, estava eu na minha residência no Rio de Janeiro, quando atendi a um telefonema de uma pessoa falando espanhol, que se identificou como sendo Jacques Valente, então presidente da Motion Pictures. Disse-me ele que chegava de um almoço com o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, e que o imposto sobre calçados brasileiros não seria de 35%, mas de 3,5%. Mas ali foi um lobby muito grande, que muitas vezes no futuro o Brasil nunca soube tirar um pouco de partido, de jogar um pouco duro, de exigir contrapartidas e de mesmo tomar posições um pouco severas contra
países que tomavam medidas restritivas contra as exportações brasileiras. Que história fantástica, hein, Geraldo? Essa história do enfrentamento do Brasil com os Estados Unidos em relação à taxação dos calçados brasileiros. Os Estados Unidos taxam em 35%, quase que inviabilizando o comércio, a exportação de mercado de calçados brasileiros. E então Dornelles teve essa ideia genial de taxar a produção cinematográfica americana em 45%. Acabou fazendo com que os Estados Unidos voltassem atrás. Você acha que está faltando um pouco, digamos, dessa atitude dura do governo em negociações internacionais nesse momento no Brasil, nos últimos anos no Brasil, Geraldo? Olha, eu acho que esse episódio é muito exemplificativo de um momento em que o Brasil começa a se tornar um grande player econômico internacional, né? Quer dizer, ele começa a incomodar mercados que até então não incomodavam. E daí essa tentativa de taxação para evitar que os produtos brasileiros ingressassem no mercado americano. E a reação do governo brasileiro naquele momento foi uma reação que mostra que havia uma mudança de atitude, né, de um país que era sempre subserviente aos Estados Unidos, né, como a um player internacional, se tornava um país que conseguia negociar com os Estados Unidos. E quem conhece a política externa brasileira, quem conhece as negociações internacionais, sabe que de lá para cá o Brasil passou a ter uma posição de muito respeito no mundo, né? Então, esses mecanismos eventualmente de retaliação econômica têm sido muito bem utilizados pelo Brasil. Eu queria chamar a atenção também a dois fatos, muito rapidamente. Primeiro, a complexidade do processo de transição para a democracia, né? Como Tancredo teve que negociar com vários setores, os militares, enfim, os banqueiros, enfim, a classe política, né? Foi um processo custoso, não foi tão tranquilo como se imaginava. E com os credores internacionais, enfim, com toda uma gama de interessados nisso. Ou seja, não bastou a vitória dele no colégio eleitoral, quer dizer, que significava uma mudança de rumo no país. Ao lado disso, ele teve que ter muita habilidade política para essa transição se dar de maneira absolutamente postura, né? pacífica e tranquila. E um terceiro ponto é que a trajetória do próprio Dornelles mostra como já naquele momento começava uma transição na administração pública brasileira, uma modernização que começava a exigir técnicos com um conhecimento, por exemplo, em economia, como é o caso do Dornelles, embora ele seja formado em Direito, ele tem todo um conhecimento de economia, né? E há uma mudança na elite administrativa brasileira, que começa a se modernizar, que começa a buscar a especialização, que começa a ter uma estrutura, como eu disse ali, de receita muito mais segura e mais importante do que até de gasto. Agora, tem um comentário fantástico ali, aquele feito pelo Tancredo, dirigido ao Dr. Ulisses. É preciso que, nós saber gastar, todos nós aqui sabemos, todo mundo sabe gastar no Congresso. Nós precisamos de quem saiba poupar, de quem saiba economizar. E a classe política parece que é muito identificada com uma gastança, né, Geraldo? Não, isso é verdade. A classe política ela tem que atender a demanda da população. Isso significa gastar, né? E a colocação do Dornelles representou ali um recado para o mercado, inclusive, para todo mundo, de que é preciso ter equilíbrio fiscal. Ok, Geraldo, muito obrigado pela participação. No próximo domingo estaremos aqui novamente num segundo programa, dando sequência a esse especial sobre Francisco Dornelles, que no próximo programa vai analisar a morte de Tancredo, a posse de Sarney e também a eleição e o impeachment do presidente Collor. Voltamos no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.